Gente, bom dia! Hoje gravando mais um vídeo aqui pra gente realmente tirar uma dúvida aí do que fazer quando nós vamos comprar o nosso motor de popa. Pode ser o motor zero ou motor usado. Nós sabemos que o motor zero realmente está muito caro aí no mercado e muitos vão optar pelo quê? Pelo motor de segunda mão. Não há problema algum, está realizando o seu sonho, porque o sonho de muitas pessoas é o quê? Comprar uma embarcação, comprar um motor de popa e sair com a família, pescar, se divertir ou trabalhar também. Mas e aí, o que fazer para realmente comprar um motor de popa que não venha causar dor de cabeça no futuro? Então nesse vídeo vamos tirar essa dúvida e saber o que nós podemos fazer para realmente manter em segurança o nosso motor de popa. Bem, esse aqui é o ponto onde fica a válvula termostática. Eu ampliei um pouquinho mais a imagem para ficar mais fácil de se ver. Eu vou tirar a válvula aqui, a válvula já tirei já para dar mais tempo no vídeo. Ela fica acoplada aqui. Retira. E lá dentro tem um orifíciozinho pequenininho, não sei se o pessoal vai conseguir ver isso em casa. A água sai dali e vem para esse orifício maior, aonde cai no motor e vai embora para poder refrigerar. Ela sai daqui desse orifício miudinho, passa pela válvula termostática. A válvula na temperatura de 50 a 60 graus se abre. E a água passa por esse orifício maior, jorrando o motor, jorrando lá dentro do motor para poder refrigerar o mesmo. Então é assim que funciona a refrigeração do motor. E no caso aqui do Yamaha 40 HP 2 tempos. Em outros modelos eu não sei se realmente é do mesmo modo. Em outros modelos pode ser diferenciado o local da válvula termostática, mas nesse aqui, o motor Yamaha 40 HP 2 tempos, a válvula termostática fica nesse orifício grandão aqui, lá dentro um orifício pequenininho por onde sai a água, passa pela válvula termostática, cai aqui no orifício maior e sai para refrigerar todo o motor. Que preço de motor de popa? Zero, né? O motor de primeira mão está com preço lá em cima e isso a gente sabe de cor e salteado. E preço de motor de segunda mão, já um motor, né, um pouco mais acessível. Então aqueles que querem realizar seu sonho, querem ter um motor de popa, não optam por comprar um motor zero, mas um motor de segunda mão, não há problema algum, está realizando seu sonho e vai poder circular por aí. Mas aí precisamos saber de onde, qual a procedência que veio esse motor, como ele está, o estado por fora, por dentro, se tem muitos quilômetros rodados. A gente sabe que motor de popa, quando funciona, a rotação do motor vai lá em cima e às vezes o motor utilizado para fazer taxi boat, outro tipo de trabalho, ou aquela pessoa que utiliza só para circular com a família. Tudo isso precisamos levar em conta. Então precisamos ter o quê? Os itens que precisamos saber. Hélice, a partida elétrica, a partida manual, se tiver bateria, se não tiver, como é que está a situação também das velas, cabos de vela, refrigeração do motor, tudo isso, né? Aceleração, né? Tudo isso leva em conta para que nós possamos comprar um motor de popa de segunda mão, claro, que seja de boa qualidade e esteja em bom estado para que nós possamos também navegar. Se for comprar um motor zero, não há tanto problema assim, né? Sabe que é comprar um motor zero, está na garantia, vai levar na autorizada, vai fazer a revisão ou vai fazer a revisão com um mecânico náutico, não há problema algum. Mas se tratando de motor de popa de segunda mão, é aí que mora o problema. E algo que precisamos tomar muito cuidado nesses motores que compramos, ou que as pessoas compram de segunda mão, que é uma pecinha muito importante para o motor, que é essa pecinha aqui, a válvula termostática. Essa válvulazinha aqui realmente faz a diferença em um motor de popa. Algo que não pode faltar na ansiedade, querer comprar um motor de popa. Chega lá, olha o motor por fora, está em ótimo estado, perfeito, coloca para funcionar, liga o motor, funciona que é uma maravilha. Sendo que não faz todas as perguntas necessárias. No caso da válvula termostática, é um dos primeiros fatores a ser perguntados. Tem válvula termostática? Esse motor, como é que está funcionando? Está refrigerando perfeitamente? Então, isso aqui é muito importante para o motor de popa. E qual é a função da válvula termostática? Fazer com que a água do motor se mantenha a uma temperatura constante. Esse aqui que eu utilizo é o motor Yamaha 40 HP 2 tempos. A temperatura desse motor
está em torno de 50 a 60 graus. É a temperatura que a água fica constante aqui dentro. Geralmente em 50 graus o motor já começa a refrigerar. Alguns passam um pouquinho aí, chega a 60 graus e já começa a refrigerar. Mas por que refrigera? Isso porque a válvula termostática ela represa a água dentro do motor para que aos poucos já vai aquecendo. Ela não represa constantemente. Ela prende um pouquinho essa água para que ela fique um pouco represada ali, circule pelo bloco lentamente e venha sair pelos guichinhos que tem aqui na lateral. Quando a válvula termostática está funcionando perfeitamente, você coloca a mão no esguicho da água que está saindo do motor, a água está amornada. Caso isso não aconteça, tem alguma coisa errada. Por isso que quando vamos comprar um motor de segunda mão, precisamos ter muito cuidado com isso. Muitos falam, mas no Brasil é país tropical, no Brasil a água é morna. Olha, não é bem assim. Não existe no Brasil, rios, lagos, lagoas que mantêm uma temperatura constante de 50 a 60 graus, principalmente mar. Não existe isso aqui. Isso também acredito em que lugar nenhum. Então, se você vai navegar com seu motor, muito cuidado com isso. E quando você chega no mar, quando você chega no rio, no lago, lagoa, represa, vamos supor, a temperatura da água fica em torno de 22 graus. Essa é a temperatura ambiente. Então a água vai entrar pelo motor, vai circular, vai chegar na válvula termostática, vai ficar um pouquinho represado e aos poucos vai aquecendo. Quando chega a 50, a 60 graus, a válvula já libera a água e o motor começa a refrigerar. Mas, se não tiver válvula termostática, qual a temperatura da água no motor? Temperatura ambiente. É a temperatura da água. Se a água estiver em 22 graus, a água vai circular pelo motor em 22 graus. Se tiver uma temperatura de 20 graus, vai circular por 20 graus. E não adianta, não vai refrigerar. Então o que acontece? O motor começa a apresentar problema. É muito comum, quando tem a válvula termostática, quando você liga o motor, daqui 15, 20 minutos você encosta no motor, o motor está um pouquinho morno, está um pouquinho mais quente. Sem a presença da válvula termostática, você liga o motor vai funcionar, você coloca a mão no motor e o motor está frio. E aí, compra-se o motor, na hora de testar o motor tudo funciona perfeitamente, a pessoa bota o motor no barco, coloca na água, liga o motor, vai embora. Daqui 15, 20 minutos, meia hora, o motor começa a apresentar problema. Vai apresentando esse problema o tempo todo até apagar. Tem alguns que nem ficam só dando problema, simplesmente apaga do nada. Mas por que será que realmente acontece isso no motor? E para a gente entender o que acontece com o nosso motor quando tem a presença da válvula termostática, ou o que acontece com o nosso motor quando não tem a presença da válvula termostática, eu separei um outro vídeo para você. Tá? De forma lúdica, de fácil entendimento, e nós vamos ver o que acontece dentro do motor quando o mesmo começa a apresentar problemas quando essa pecinha aqui não está presente. Bem, vamos procurar entender agora o que acontece com o motor de popa que não tem a válvula termostática. Por que ele falha? Por que ele apaga? Por que do nada a pessoa está navegando e de repente o motor começa a falhar, apagar? Né? O que acontece? O que a válvula termostática tem a ver com isso tudo? Bem, segundo os mecânicos, eles explicam o seguinte, que o motor de popa ele não tem como realmente aquecer a água se não tiver a válvula termostática. Então o que acontece? Coloca o motor na água, a temperatura, vamos supor que a temperatura da água esteja a 18 graus. Essa água estando a 18 graus vai circular pelo motor, sendo que vai circular e vai ser jogada fora. Ela não vai ser represada pela válvula, não vai ter uma válvula que realmente possa segurar um pouquinho para esquentar, então ela entra a 18 graus e vai embora. Bom, entrando no motor, de repente, né, o motor estando ligado, pode chegar a 18, 19, 20 graus, né, e vai embora. Mesmo assim, você encosta a mão no motor e ele está frio. É simplesmente porque a água circula fria, a água está sendo jogada fora, não tem como realmente aquecer o motor. Então aí, o que é que os mecânicos explicam? Eles falam o seguinte,
que o carburador ele tem um fator primordial para o combustível. Ele recebe o combustível, a gasolina, mistura com oxigênio e há uma mistura ali, né, de oxigênio, gasolina, há uma mistura e ao mesmo se transforma em uma massa de gás ou um vapor, né, tipo um vaporzinho que sai do carburador e vai lá para o motor admitir. Então, esse combustível ele entra aqui, a janela de admissão está aqui, a janela de admissão vai circular aqui por dentro, vai passar para a janela de transferência, da janela de transferência vem para a câmara de combustão, o combustível queima aqui e sai pela janela de exaustão em forma de fumaça. Então ele queimou aqui, sai a fumaça, então queimou o combustível, e isso é um motor que funciona perfeitamente. Mas quando não tem a válvula termostática, o que acontece? O que os mecânicos dizem disso tudo? Então os mecânicos dizem o seguinte, que essa massa de gás que sai do carburador, que entra aqui na câmara, ao encontrar essa câmara fria, podemos dizer até gelada, o combustível simplesmente se condensa. Ele entrou em forma de gás, em forma de vapor. Como essa câmara está fria, simplesmente ele sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. E ocorre no estado líquido mesmo. E apenas uma parte desse combustível é aproveitada. Então, o que acontece? Vamos dizer que 100% dessa massa de gás, né, entrando 100% dessa massa de gás, vamos supor, né, apenas 40% é aproveitado. E os outros 60% é jogado fora pelo motor. Então o motor simplesmente ele começa a falhar. Ele começa realmente a não trabalhar perfeitamente. O motor entra aqui, a massa de gás entra, circula por aqui. Ao invés de completamente 100% de massa de gás para lá, vai 40%. E os outros 60% tudo assim, sendo jogado fora. Roda por aqui e o motor joga fora. E aí há uma coisa que os mecânicos chamam de encharcamento do motor. Quando liga o motor vai funcionar perfeitamente. Então, vai sair com a embarcação. Daqui 10, 15, 20 minutos, o motor começa a apresentar problema. Ele começa a falhar. Ele vai falhando, falhando, falhando até apagar. Tem casos que a pessoa liga o motor, sai, o motor nem falha, do nada ele apaga. E aí o que acontece? Caramba, o motor apagou. Pô, mas está tudo novo. Se for partida elétrica, né? A bateria tá tudo certinha, né? Os cabos da bateria tudo certinho, né? Parte elétrica do motor está funcionando uma boa. Se for motor partida manual, pô, está tudo direitinho. Aí vai começar a procurar o que pode ter acontecido com o motor. Apagou por quê? Aí vai olhar, né? Motor da bomba d'água, nada a ver. Vai olhar também vela, nada a ver também. Cabo de vela, nada a ver também. Funcionar tudo bem, o que acontece? Vai retirar a vela para ver o que está acontecendo realmente. A vela está completamente cheia de combustível. E isso o que acontece? Os mecânicos dizem que o motor está encharcando. Mas por que o motor encharca? Encharca porque não tem a válvula termostática. Para quê? Para segurar um pouquinho a água, para que ela possa aquecer e manter a temperatura do motor numa temperatura ideal, fazendo com que essa câmara também fique uma temperatura ideal para o combustível entrar e circular perfeitamente. Não tem a válvula termostática? Simplesmente todo aquele gás que entrou aqui do combustível se perdeu, a grande maioria. Então, quanto mais vai falhando o motor, o que o condutor da embarcação tem que fazer? Ele tem que acelerar. E quanto mais acelera o motor, mais vai encharcando, mais o motor vai falhando, até chegar o momento que esse encharcamento produz o quê? A parada total do motor. Não tem como queimar o combustível. Então, assim eles dizem que quando o motor chega na loja, na mecânica, quando vão tirar a vela está toda encharcada. Então aqui, nesse ponto, né, nós temos aqui a vela, né, a pontinha, a cabeça da vela aqui virada para dentro, onde sai a centelha, que deveria queimar o combustível realmente com vontade, não queima, não tem como queimar. Então aqui ocorre o quê? Como os mecânicos dizem, ocorre um encharcamento
né, do motor. Continuando agora após esse vídeo lúdico que nós assistimos, nós vamos fazer agora um teste, né, que nós podemos fazer em casa para saber se a válvula termostática está funcionando. Então, como é que isso aqui acontece, né? A água vem passando por ela quando está no local e aos poucos ela vai represando a água, e quando chega a uma temperatura de 50 a 60 graus, essa pontinha aqui, esse topinho aqui, começa a abrir, começa a liberar água lentamente. Quando está a temperatura de 50 a 60 graus, a água começa a ser liberada através dessa tampinha, a água está passando por aqui por ela, porque ela não represa completamente, represa aos pouquinhos, e esse topinho aqui ele se abre. E a água começa então a circular no motor em uma temperatura constante de 50 a 60 graus. E é aí que acontece a refrigeração do motor. Então essa válvula ela funciona para isso. Ela represa um pouquinho a água, aos pouquinhos ela vai saindo, já uma temperatura já amornada, né? 50 a 60 graus, e abre-se então esse topinho aqui, ele levanta, isso aqui vai levantar e a água começa a circular normalmente. Vou fazer agora esse teste aqui para a gente acompanhar, para ver se a válvula realmente está funcionando. Ela é do meu motor, tá? Motor comprei zero, motor zero, então tem perfeito estado, mas eu quero saber se realmente está funcionando direitinho. Então vou fazer o teste agora, que nós podemos fazer em casa, só tomando cuidado para não se queimar com água, nem também com fogo, né? Vou botar agora no fogão para fazer esse teste. Vamos ver como é que vai acontecer. Bem, está ali a válvula termostática, a panela. Eu vou ligar o fogo agora, fogo brando, a água vai aquecendo. Quando chegar aproximadamente uma temperatura de 50 a 60 graus, o topinho dela vai ter que abrir. Obrigatoriamente esse topinho vai ter que abrir. E a gente vai ver se realmente a válvula está funcionando ou não. Bem, o fogo já está ligado, a água vai aquecer, chegando àquela temperatura de 50 a 60, a válvula já começa a funcionar. Então, vou aguardar um tempinho para poder se abrir. Vamos ver se realmente a válvula vai aquecer direitinho. E o topinho ele vai ter que realmente funcionar. A água já está começando a ferver um pouquinho, né? As bolinhas já começam a aparecer. Ó, a válvula já começou a funcionar. Aquele topinho dela já começou a levantar. Ó. Virar um pouquinho mais para cá. Ah lá. Já começou a levantar. Esse topinho que levanta para a água circular. Apagar o fogo. Já chegou a temperatura de 50 a 60 graus. Então a válvula está funcionando. Esse topinho ele tem que funcionar. Esse topinho ele tem que abrir. Se não abre isso aí, a válvula está com um problema. Tem que trocar a válvula. Deixa eu tirar agora.
Deixa eu virar aqui para cá para você aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho mais. Tá? Então agora o que acontece? A válvula, aos pouquinhos, ela vai esfriando e esse topinho começa então a retornar. À medida que vai esfriando, vai voltando ao normal. Ela vai esfriando, ó, esse topinho começa a fechar novamente. Começa a voltar novamente para o inicial, de onde ela estava. Ele abriu, depois que o motor esfria, volta ao normal novamente. Então esse é o movimento que a válvula termostática tem que apresentar. Essa pontinha aqui, quando a água aquece a essa temperatura de 50, 60 graus, tem que liberar esse topinho aqui para funcionar direitinho, senão a válvula está com problema. Bem, essa foi a explicação do que acontece com o nosso motor quando tem a presença da válvula termostática ou o que acontece com o nosso motor quando não tem a presença da válvula termostática. Então, se você vai comprar o seu motor, muito cuidado com esse item. Essa pecinha aqui é de máxima importância para o seu motor. Se você for comprar um motor zero, tudo bem. Ou se você for comprar um motor de segunda mão, não há problema algum. Está realizando seu sonho também. Muito cuidado com isso. Às vezes na correria, né, na ansiedade, chega lá, conversa com o vendedor, né, liga o motor, mas nem presta atenção nesse item aqui tão importante. Então, qual é realmente a ideia de você comprar um motor de polpa? O que você tem que fazer realmente? Chegou lá, pergunta tudo para o vendedor, pede para ligar o motor, deixa o motor aquecendo por uns 10, 15 minutos. Deu esse tempinho? Coloca a mão no esguichinho da água que sai do motor. Se a água estiver amornada, tem a presença da válvula termostática. Se a água não estiver amornada, não tem a presença da válvula termostática ou essa válvula está com problemas. Então, muito cuidado com isso. A ansiedade realmente é uma loucura, né? A gente chega, quer lá comprar um motor, quer colocar no barco, beleza, bota na água, sai com a família, sai com os amigos, do nada o motor apaga. Caramba! Aí pipoca, né? Um monte de coisa na cabeça. Foi o rotor da bomba d'água? Não foi? Foi o quê? Problema de vela? Cabo de vela? O que será que cortou? Cortou corrente? Não cortou? O que aconteceu com o motor? Vai ver, a válvula termostática não existe ou está com problema. Dor de cabeça, né? Não chega a ser uma dor de cabeça tão grande, tá? E uma válvula termostática como essa daqui, em torno de R$80 você consegue comprar pela internet. Eu não sei quanto é que está sendo uma válvulazinha dessa aqui na autorizada. Eu acredito que uma válvula dessa aqui na autorizada seja o olho da cara, porque autorizado já viu, né? Mete a mão no bolso realmente do consumidor. Então, pela internet, uma válvulazinha como essa aqui, em torno de R$80 você consegue comprar. Tá bom? Então quero agradecer a você grandemente que acompanha o canal Daily Amar no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho. Deixa seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito realmente o canal a crescer. Então quero agradecer a você grandemente que me acompanha tanto no YouTube também, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Muito obrigado pelo seu carinho. Vou me despedindo aqui, prometendo voltar com outro vídeo e uma próxima oportunidade, se Deus quiser.